Você já sentiu que os dias estão passando, mas no final de cada um, nada realmente mudou? Você tem metas, tem sonhos, mas ao final de cada dia você está sempre sobrecarregado, cansado e parado no mesmo lugar. Alguns anos atrás, eu fechava o meu computador às 11 horas da noite, passava o meu dia todo ocupado, mas sem um progresso real. A sensação era a mesma toda noite. Um nó no peito e aquela ideia de que eu realmente não estava progredindo. Foi aí que eu percebi que o problema não era falta de esforço, porque eu me esforçava todos os dias, mas sim o problema da falta de organização. E isso estava me sabotando em todas as áreas da minha vida e que provavelmente também está atrapalhando você de atingir as suas metas. A organização não é um luxo, é ela que separa quem progride de quem fica travado no piloto automático. Ela é essencial se você quer formar qualquer hábito duradouro na sua vida. Quando você se torna uma pessoa organizada, você fica muito mais próximo de realizar qualquer sonho e meta que você tem na sua vida. Por exemplo, em finanças, como que você vai conseguir atingir o seu sonho de juntar a sua reserva de emergência ou até mesmo dar entrada na sua casa própria, se você não sabe os gastos fixos que você tem no mês, você não considera os possíveis imprevistos que você pode ter na sua vida, você não sabe quais gastos tiram mais dinheiro do seu bolso ao longo de semanas, meses, ou seja, você vive em uma completa desordem. E isso vale para tudo, não apenas para a área de finanças. Dieta, trabalho, viagens, qualquer sonho que você possa pensar agora, tudo depende de planejamento e organização. Você já deve ter notado como é difícil manter uma dieta no longo prazo, quando a gente pensa em meses e anos, e não apenas ali algumas semanas. E tudo isso se torna muito mais difícil se você não é uma pessoa que tem um planejamento. Imagina, todos os dias você chega do trabalho cansada, exausta, estressada e já tomou várias decisões. E ao chegar em casa, você não sabe o que tem na geladeira, o que você vai comer, e no final das contas, a resposta é sempre a mesma. Você acaba pedindo delivery ou come o que tem e no fim beliscando qualquer coisa. E a resposta no final das contas é o seu cenário de vida atual. Ganhando peso, sem se preocupar com a sua autoestima, saúde e bem-estar. Eu e minha namorada estamos em Belo Horizonte a lazer, mas a gente se organizou para estar gravando esse conteúdo. E isso só foi possível com esse planejamento antecipado. E quando eu falo planejamento antecipado, são semanas antes, e não apenas na noite anterior que a gente começou a decidir se a gente ia gravar conteúdo ou não. Ou seja, na sua vida, você precisa começar a antecipar as suas decisões para que você comece a executar. Então eu tenho uma regra de ouro. Eu sempre planejo com antecedência situações que eu sei que eu vou vivenciar. Isso permite com que eu execute elas. Por exemplo, eu deixei anotado no meu planner quais vídeos eu tenho que gravar hoje, o que eu teria que trazer também no dia de hoje para que eu não esquecesse nada. Esse planejamento facilitou totalmente eu estar gravando esse vídeo para vocês agora, mesmo em um momento de lazer. Eu acabei ganhando horas do meu dia. Além disso, eu também utilizo meu Paper Notes para estar anotando lembretes diários, informações importantes, ideias importantes, não só para roteiro, mas para outras áreas da minha vida. Isso faz com que eu não fique gastando energia cerebral de forma desnecessária, tendo que ficar lembrando de coisas importantes dias e dias à frente. Se você quer ser mais organizada, você precisa ter as ferramentas certas. E eu utilizo o meu Planner e meu Paper Notes da Studs. E você tem 5% off com o meu cupom GMOREIRA. Voltando à anotação no Paper Notes, quando você coloca uma informação, seja num papel, num lembrete do seu telefone, isso ajuda a preservar a energia do seu cérebro. Lembre-se que o seu cérebro ele gasta 30% de calorias que você consome no dia. Ou seja, é um órgão extremamente caro. E você não tem energia infinita no seu dia e na sua vida. Hoje o nosso cérebro é drenado energeticamente a todo momento. Redes sociais, conversas difíceis no relacionamento, trabalho, decisões difíceis que você precisa tomar no trânsito, fazer dieta, por aí vai. E aí, se você não tem planejamento e organização, você acaba perdendo energia cerebral com atividades que realmente poderia mudar a história da sua vida. Você não consegue manter o foco, porque você acaba dissipando essa energia com pequenas decisões no seu dia que poderiam ser simplesmente resolvidas.
Quando você faz anotações em um planner ou caderno, você libera espaço energético da função executiva do seu cérebro, mais chamado como córtex pré-frontal, essa região aqui à frente. E isso sobrando energia para decisões mais difíceis que você precisa tomar no seu dia. Inclusive, essa é uma das formas que me ajuda a vencer a procrastinação diariamente. Se você tem um plano de ação e você consegue organizar esse plano de ação, fica muito mais fácil você executar. E quando você tem um plano de ação, isso te ajuda a parar de tentar ser multitarefas. Porque, na verdade, você ser multitarefa significa que você faz várias coisas ao mesmo tempo, só que de maneira mal feita. Você não consegue dar foco e intensidade em nada. Quando você passa a dar foco para uma tarefa no seu dia, isso aumenta as chances de você executá-la sempre e no longo prazo, porque os hábitos que você quer construir são decisões diárias e maiores as chances de você ficar mais próximo da sua meta. E aqui está um hack poderoso que eu sempre utilizo no meu dia. Eu sempre começo com a tarefa mais difícil, a que demanda mais esforço cognitivo. Pense que de manhã o seu cérebro ele está 100% carregado, como se fosse uma bateria de telefone. Isso, claro, se você dormiu bem. Consequentemente, essa realização dessa tarefa mais difícil se torna muito mais fácil nesse primeiro momento do dia. Por exemplo, eu tenho muita facilidade em realizar atividade física, mesmo após um dia muito exaustivo, porque já é um hábito que eu tenho muito consolidado na minha vida. Mas se fosse o contrário, se fosse igual à sua realidade, por exemplo, eu não deixaria para ser a última tarefa do meu dia, só se apenas sobrasse tempo. Com certeza eu colocaria no primeiro momento do meu dia, porque assim seria muito mais fácil e aumentaria as chances de eu realmente realizar. No meu caso, eu deixo para a leitura de livros difíceis, para estudo. Assim, o meu foco ele fica muito maior nessa atividade nesse primeiro momento. Não tem como eu deixar isso para o final do dia e se sobrar tempo. Provavelmente eu iria procrastinar. Provavelmente eu não conseguiria demandar total atenção a essa tarefa. A verdade ela é muito simples. Sem organização, você vai continuar procrastinando suas tarefas. Você vai continuar não fazendo nada de forma completa, tudo pela metade ou tudo muito mal feito. E aí, as oportunidades que você tem na sua vida continuarão escorrendo pelos seus dedos. A organização te dá clareza na sua vida, ela reduz a sua sobrecarga mental. Ela transforma intenções em ações, que aí, consequentemente, você poderá construir os seus sonhos. Esse vídeo só foi possível porque o Gabriel atual planejou, organizou e executou. O Gabriel de anos atrás provavelmente não estaria fazendo e estaria nesse momento arrumando boas desculpas para estar colocando o fato de não ter feito. E talvez seja exatamente isso que esteja te travando. Enquanto você não se organizar, você vai continuar achando as melhores desculpas e justificativas para continuar procrastinando e adiando seus sonhos.